Boa tarde, queridos ouvintes. Muita paz. Muito obrigado pela sua amável sintonia com o programa Falando de Espiritismo. Esse programa tem como apoiadores Pousada das Missões, que fica em São Miguel das Missões, na rua São Nicolau 601. Então, todos aqueles que visitarem São Miguel das Missões, para as ruínas de São Miguel, lá se encontra a Pousada das Missões. O e-mail pousada.missões@terra.com.br ou o site www.pousadadasmissões.com.br e o telefone é 55 33 81 12 02. Também temos como apoiadores a Sociedade Espírita Fé e Esperança, que fica na rua 22 de março, próximo ao Ginásio de Esporte Marcelo Mioso. Também a Sociedade Espírita Irmãos de Boa Vontade, que fica na rua Laurindo Piccolo, número 500, no bairro Pipe. A Sociedade Espírita Allan Kardec, que fica na rua 15 de novembro, na Zona Norte. E o Grupo Espírita Chico Xavier, que fica na rua Marechal Deodoro, 1343, no bairro Missões, aqui em Santo Ângelo. Também nós contamos com a vossa sintonia e hoje nós vamos conversar sobre o mal e o remédio, que é um tema do Evangelho, do capítulo 5, e temos a satisfação da presença de nosso companheiro lá de Ijuí, Humberto Borer Garay, vice-presidente da União Municipal Espírita de Ijuí, presidente da Sociedade Espírita de Auxílio Fraternidade de Ijuí. E também com o nosso colaborador da equipe, Wilson Lemes, que é trabalhador da Sociedade Espírita Fé e Esperança. Boa tarde, Garay. Seja bem-vindo. Obrigado por ter aceito o nosso convite de estar aqui conversando conosco nessa tarde bonita, né, para falarmos sobre as mensagens que o Evangelho nos traz de reflexões de vida e ensinamentos do Cristo sobre o mal e o bem. Antes de passar a palavra para o seu Garay, né, eu gostaria apenas de trazer aqui uma pequena introdução desse tema, que eu gostaria depois que o senhor fizesse um conceito entre essas duas situações, o remédio e o mal, no âmbito que nós vamos conversar hoje. Que lá no dicionário, encontrando também na internet, que remédio é substância ou recurso de que se usa para combater uma moléstia, porque serve para aplacar os sofrimentos morais, para atenuar os males da vida. E o mal, contrário ao bem, que prejudica ou machuca, modo de agir. Então, nós deixamos para que o senhor comece com o seu conceito inicial a respeito do nosso tema que vamos conversar nessa tarde. Boa tarde, Paulo, Wilson. Boa tarde, Irene. Dona Irene. E aos ouvintes, muito especialmente, que nos dão esta oportunidade de aqui estarmos e nos escutarmos, tratando das questões, ou de questões, que a doutrina espírita nos traz para reflexão, buscando suscitar em nós a fé raciocinada, para que nós possamos compreender os ensinamentos do Cristo
que realmente ele nos trouxe, o que realmente ele deixou para todos nós e cada um de nós, para a transformação das nossas vidas. Nós consideramos muito neste mundo que vivemos, nas situações que vivemos, o mal. Nós vivemos num mundo de dificuldades, de situações muito difíceis, algumas bem piores, outras tanto, mas não há aquele que não tenha sua queixa, sua reclamação e, quem sabe, o seu não entendimento das questões da vida. Tá bom? Valeu, obrigado. Mas nós não poderíamos considerar de forma alguma que nós fôssemos colocados aqui neste mundo com tantas dificuldades e que o Pai, Deus, o Pai de todos nós, nos deixaria por nosso livre e exclusiva conta, digamos assim. Então sempre há o remédio perto do mal. O que nos cabe é buscar, é procurar, é compreender. E aí bem descrito, como Paulo nos trouxe, o que seria o remédio e o que é o mal. Tudo aquilo que nos prejudica, tudo aquilo que nos leva a uma condição difícil, sejam as enfermidades físicas, as perturbações morais, as perturbações nossas, dos nossos pensamentos, dos nossos entendimentos, é o mal que nos aflige. E tudo aquilo que nos conduz para uma melhoria, que nos esclarece e por isso nos conforta e consola, é remédio. E a doutrina espírita tem como tarefa, como missão, trazer isso, trazer essas reflexões, mostrar nos seus temas, principalmente os do Evangelho, aonde nós vamos encontrar o caminho do remédio. Está sempre ao lado do mal. Nós estamos com o Wilson, boa tarde, Wilson, e também não podemos esquecer da nossa, que faz aqui a parte de assessoria na gravação, que é a Irene, né? Então, nós ouvindo agora o Sr. Humberto Garay, falando inicialmente nesse primeiro conceito sobre o nosso tema, o mal e o remédio, e logicamente, quando a gente começa a observar os nossos dias atuais, de tantas aflições, e até lembrando, Garay, de que o próprio Mestre Jesus, ele já disse que no mundo tereis aflições, e também ele fala na necessidade que nós temos de que aqui nós haveríamos de passar por ranger os dentes, né? Então, nós precisamos ter essa consolação, e essa consolação diante dessas lutas, desses males que acontecem. E eu gostaria até de fazer uma pergunta para o senhor, antes de passar para o Wilson, porque me foi feita essa pergunta, né? Mas eu gostaria que o senhor respondesse, porque a pessoa me perguntou a respeito de que ele queria saber, ter um entendimento em relação ao mal e também o mal, se era a mesma coisa, o mal, que é um, né? Mal, e o mal, né? Que a senhora vai agora nos dar um conceito melhor dentro dessa condição. Aí, uma questão de uma reflexão, né, das questões mais abrangentes. Quando nós falamos do mal, subentende-se, né, as coisas que não são boas, as coisas ruins, ou tudo aquilo, né, como nos ensina no Evangelho, no Livro dos Espíritos, que é contra as leis de Deus, o mal. E quando nós falamos do mal, o raciocínio, né, leva sempre a pensar mais especificamente em alguém, em alguma situação, ou pessoas, até por comportamento, que nós consideramos como, né, que seja alguém que seja mal. E o que importa muito para nós numa reflexão honesta, desse tipo, é que nós não sejamos maus, que nós não façamos o mal a ninguém. E aí nós vamos saber diferenciar isso muito bem. Inclusive eu lembro, né, de um ditado oriental muito antigo que diz, né, que o mal que nos fazem não nos faz mal porque não nos torna maus. Mas o mal que nós fazemos, esse nos faz mal porque nos torna maus. Então aí nós podemos pegar nesse pensamento um conceito muito importante a respeito do que é mal, do que é mal. E aí, Wilson?
a abordagem, o mal e o remédio. O que nós entendemos como mal é tudo que nos faz sofrer, que nos faz nos sentirmos incomodados, que nos causa dor, que nos desacomoda. No entanto, nós aprendemos que o mal não existe. E hoje, ouvindo uma palestra a respeito do tema de Anete Guimarães, ela faz algumas observações. E conclui dizendo que o que existe, na verdade, é a ignorância do bem. Segundo a resposta que foi dada ao próprio Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, quando lhe perguntamos, afinal, então, o que é o mal? A ignorância do bem. E nessa abordagem que nós fazemos, é embasada em Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, uma explanação de Santo Agostinho. E Santo Agostinho falava de acordo com aquilo que ele aprendera em sua própria existência, tanto que ele nos recomenda, em uma certa parte do Livro dos Espíritos, a fazermos uma reflexão diária para sabermos o que há de errado em nós, para que nós nos corrijamos assim como ele fez, uma experiência própria dele e uma orientação adequada para nós todos. Mas, no começo dessa explanação dele no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele aborda esse tema, o mal e o remédio, ele pergunta, será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Esperai, pois, todos vós que aí viveis, causticantes lágrimas e amargo sofrer. E por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendizei do Senhor por ter querido experimentar-vos. Parece um contrassenso dizer isso para alguém que sofre, bendizer a Deus por ter querido nos experimentar. Porque ninguém quer sofrer. E também ninguém quer errar. Eu aprendi há algum tempo, estudando o Espiritismo, que todos nós achamos que temos razão no nosso proceder, no sentido de buscarmos a nossa felicidade. Só que enquanto nós ignoramos o caminho do bem, nós trilhamos por caminhos equivocados, escusos, ou fazemos os outros sofrer de imediato, ou faremos a nós mesmos, traremos a nós mesmos um sofrimento mais adiante, nesta encarnação ou quem sabe noutra, quando o despertar da consciência nos cobrar o modo de proceder equivocado. Mas enquanto agimos assim, nós acreditamos estar certos. Nós precisamos aprender, conhecer o bem, deixar de ser ignorantes no sentido da palavra de conhecimento, porque enquanto nós desconhecermos os benefícios do bem agir, nós continuaremos assim agindo. Todos nós já ouvimos o Evangelho de Jesus alguma vez na vida, se não nesta, em outra encarnação. E todos nós não podemos alegar desconhecer, pelo menos nós, aqueles que pertencemos ao Ocidente, onde impera o cristianismo. Mas quantos de nós realmente introjetaram o Evangelho? Quantos de nós o vivenciam? Nós podemos, em alguns momentos, agirmos de uma maneira adequada, em outros de maneira inadequada. Lembrando o próprio Paulo, quando fazia um esforço para se adequar ao que aprendera lendo os pergaminhos. Ele dizia, aquilo que desejo fazer, não faço. E o que não desejo, isso faço. Era um momento em que ele lutava contra os seus maus pendores. E eu entendo que é o momento que nós transitamos no momento. Semelhante àquele de Paulo. Mas assim como Paulo venceu e ao final da vida disse que não era mais ele que vivia, mas o Cristo que vivia nele, o momento em que ele conseguiu transpor dessa condição de fazer o que não queria e o que queria não fazer, mas fazer aquilo que o Evangelho orientava, em que se conhece a felicidade do bom proceder. Porque não pode uma pessoa entender que seguir o Cristo é difícil, é muito dolorido seguir o Evangelho de Jesus. Por quê? Porque nós não conhecemos o resultado salutar de segui-lo, porque ainda não experimentamos de fato. Quando nós fazemos alguma coisa que entendemos que seja positiva, é com esforço de vontade, não é por prazer. Nós analisamos o que a nossa consciência nos diz como um ditame correto do bom proceder e procuramos assim agir, mas ainda não introjetamos.
Porque a nossa tendência é voltar a praticar atos que já entendemos incorretos, mas nos esforçamos. E o que fazer então? Continuar nessa luta de propósitos, de acertar, até o momento em que o ato em si já vai nos dar o benefício do bom proceder, sem esperar recompensas futuras, sem esperar um dia ser recebido num paraíso, como se existisse um lugar definido em que Deus recebe os eleitos, ou no nosso lar, como dizemos nós. Alguns dizem que estão ganhando bônus horas para quando desencarnarem para o nosso lar. Quem assim procede está muito distante do Evangelho de Jesus, porque o Evangelho de Jesus é uma boa nova no sentido de nos conduzir a uma sociedade harmônica, uma sociedade em que todos nos entendamos como irmãos e que sejamos fraternos e que socorramos indistintamente os necessitados, independentemente de crença, independentemente do seu pensamento ou do modo de agir, porque Jesus nos conclama ao amor. Há pessoas que defendem que Jesus pouco falou no amor, segundo alguns só 3 vezes, segundo anotações dos evangelistas, e muito do despreendimento. Mas nós não podemos separar o despreendimento totalmente do amor, porque a lei maior que ele nos disse é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então o primeiro passo, amar a nós mesmos, aprendermos a nos amar. Quando nós aprendermos a nos amar, nós começaremos a viver o Evangelho de Jesus, porque escolheremos o melhor para nós. Mas como é que nós vamos escolher o melhor para nós se nós ignoramos o que é o melhor? Então nós precisamos aprender. E uma vez aprendido, romper aquela barreira da ignorância, do bom proceder, através do exercício. Do exercício, mesmo que no momento seja difícil, porque nós, para abraçarmos o Evangelho de Jesus no começo, temos uma resistência. O ser humano tem a tendência à acomodação. É difícil a gente romper com os costumes, e os costumes pessoais, então, são mais difíceis ainda. Nós temos a tendência à acomodação. Então, eu já avancei um pouco e me sinto bem no estado em que estou. Jesus me conclama a fazer uma mudança de postura para que eu atinja a felicidade plena. Mas para isso eu percebo que eu tenho que mudar certos procederes. Isso demanda esforço. Demanda o rompimento com o estado de inércia da acomodação. Então eu tenho que começar a fazer um esforço. Dar os primeiros passos. No começo vai ser difícil, eu vou buscar justificativas para a não realização dessa transformação que nós chamamos de reforma íntima. Eu vou, por exemplo, quando conclamada uma atividade no domingo, como essa que nós estamos fazendo, dizer, não, no domingo é o dia da família. Eu não posso me afastar da família. E aí Jesus diz assim, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem são os meus familiares? Aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. E qual é a vontade do Pai que está no céu? A vontade do Pai que está no céu é nos harmonizarmos e fazermos o bem. Mas então, eu preciso fazer isso que o Evangelho de Jesus nos conclama, a levar a palavra a toda criatura. Se a palavra de Deus me auxiliou, se ela me serve como instrumento para eu buscar a minha harmonia interior e a minha felicidade, que ainda não é plena, mas estou dando os primeiros passos, então eu tenho a obrigação de também levar ao conhecimento dos outros e jamais deixar de fazer o bem dentro das minhas possibilidades, porque ele nos conclama a fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que nos fizesse. Alguns dizem assim, não fazer ao próximo o que gostaria que não lhe fizesse. Não é essa a palavra. Ele nos conclama de forma positiva. Não fazer ao próximo é não fazer nada, é inércia. Mas nós somos alertados que nós seremos responsáveis pelo mal que se originar do bem que nós deixarmos de fazer. E esse mal, entendamos, é a ignorância do bem. Porque as pessoas que que praticam certos atos que causam dano à sociedade, ao seu semelhante e a si próprios, é porque desconhecem o bem do bom proceder. E se nós, falando e exemplificando para estas pessoas e elas nos observarem e reflexionarem a respeito, podem não se transformar agora. Mas assim como nós, ao longo do tempo, a semente vai estar plantada na sua consciência. E mais tarde, em determinados momentos, em que o sofrimento bater a porta dessas pessoas, como bate a porta da maioria das pessoas,
e na Terra todos nós temos a nossa opinião de sofrimento, seremos chamados à reflexão das causas. O próprio Cristo disse, como Paulo mencionou no começo, no mundo tereis aflições. E concluiu, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, o seu evangelho vence o mundo. Mas que mundo é esse? É o mundo da ignorância, o mundo em que ainda nós vivemos, em que se busca justificar os atos, ou seja, o fim justifica os meios, dizem as pessoas, para conseguir as benesses físicas, materiais que se propõe a buscar, sem se preocupar com as consequências para os outros. Mas então chega um momento em que nós despertamos a consciência e começamos a analisar por que hoje eu sofro, fisicamente, economicamente, moralmente, sentimentalmente, seja lá onde for. Se formos analisar a vida das pessoas na Terra, elas podem se apresentar para nós como pessoas alegres, simulando felicidade, ostentando prazeres, mas tem dificuldade de se acomodar e ficar sós, porque a mente está perturbada. Então essas pessoas nesse momento começam a analisar o que está de mal com elas. E através dessas reflexões que o Evangelho nos traz, se chega, cada um à sua conclusão, e começa aí a sua reforma íntima. Este é o remédio. Muito bem. Nós temos, como muito bem trazido pelo Wilson, sempre o convite da doutrina espírita para a reflexão e na busca da fé raciocinada, entender exatamente o que acontece, o porquê acontece. Nós vivemos, segundo que a doutrina nos ensina a ser um mundo de provas e expiações, e não seria necessário exatamente que a doutrina espírita dissesse isso, basta que nós olhemos à nossa volta. Não há ninguém que não sofra, não há ninguém que não tenha suas dores, suas dificuldades, seus dissabores. Por que Deus nos colocaria num mundo como esse, numa situação como essa? Aponta, logicamente, para algumas inferioridades, porque se fôssemos nós já puros, não necessitaríamos ser provados. E nós estamos aqui nestas provações. As provações que nós enfrentamos, as tribulações da vida, elas têm um aspecto da expiação que corrige o passado e da prova que nos prepara para o futuro. Ali no texto do Mal e Remédio, no capítulo 5 do Evangelho, que é bem-aventurados os aflitos, que nem sempre é de fácil compreensão para todos nós, como seremos bem-aventurados por ser aflitos, e que tem, como bem citado no início, se nós esperamos aqui gozos, o profeta já disse, o viver entre trevas e ranger de dentes, e isso está claro para todos nós. Agora, quais as razões disso? O que nós esperamos de Deus? Quando eu vinha saindo de Juí para cá, na minha frente vinha um carro e me chamou a atenção, e eu vou lembrar disso lá na nossa passagem. Porque ele estava com um decalque atrás que dizia, este Deus me deu. E eu fiquei refletindo, porque nós vínhamos com esse tema, será que na hora da dor e da dificuldade eu teria a mesma maneira de encarar? Porque é o que traz um texto no item 19, então, do capítulo do Evangelho, falando do mal e o remédio. Se nós só reconhecemos o amor de Deus e o poder de Deus quando Ele nos cura das enfermidades, quando nos dá as coisas boas, ou será que nós vamos reconhecê-lo quando aquilo que nós julgamos, dificuldade, dor ou enfermidade, por que nós não enxergamos o amor de Deus agindo ali? Tem naquela passagem que foi lida pelo Wilson uma expressão que me chama muita atenção e que eu pensei de importante que nós refletimos quando diz que quando nós estamos em dores, voltar os olhos para o céu e agradecer a Deus por ter querido nos experimentar. O que significaria este experimentar? Ora, entendendo nós a reencarnação, entendendo aquilo que só isto explica a justiça divina, que nós estamos aqui, as nossas dores são frutos da nossa sementeira de outros tempos, significa também que nós estamos melhorando, porque Deus nada faz de inútil. Então, se Ele permitiu que nós reencarnássemos com esse intuito
e buscarmos a solução das nossas dificuldades, é porque Ele confiou no nosso propósito e resolveu nos experimentar. Então você vai, né, você reencarna, e com esse propósito de enfrentar as suas dificuldades para vencer, para te purificar, e essa experimentação. Se nós recorrermos ao Livro dos Espíritos, na questão 258, então o codificador Allan Kardec perguntou aos espíritos se nós, lá no mundo espiritual, na erraticidade, temos noção, temos consciência do que nós vamos passar aqui, encarnados, na vida corporal. E os espíritos vão responder a ele que nós mesmos elegemos a nossa prova, o estilo, como ela vai ser. E aí Kardec pergunta na sabedoria dele, então não é Deus que coloca as dificuldades das coisas como castigo? Eles vão responder que nada acontece sem que Deus permita, mas, porém, nós pedimos e Deus permitiu que nós viéssemos. Então está aí a experimentação. Nós vamos conseguir vencer aquilo que nós nos propomos, porque na medida em que nós estamos encarnados com uma proposta de melhoria, existem milhões e milhões de espíritos que ainda não receberam essa oportunidade. Continuam no mundo espiritual, em preparação ou em dificuldade para voltar aqui, e nós já estamos aqui. Então as dores que nós enfrentamos, as dificuldades, e ali na passagem do Evangelho, ele traz uma lembrança importante que ele diz, para escutar aquele que foi nos dado como exemplo, que diz, né, que teve seu corpo numa estrumeira, ele diz, agradecendo a Deus por ter experimentado o seu servo, que é Jó, está falando de Jó. E todos nós conhecemos a passagem, né, do livro de Jó, que está lá na Bíblia, e que ele, um servo dedicado, que se desviava do mal, obedecido sempre ao Senhor, foi provado. E lá na passagem ele diz, né, quando Satanás vem, né, nessas criações assim, que demandaria muito tempo para nós explicarmos, mas que ele fala a respeito daquele servo que tinha uma vida boa, que tinha riqueza, que tinha tudo de bom, que se tirasse, ele blasfemaria no rosto do Senhor. E ele autoriza, então, Satanás que lhe tira primeiro os bens materiais, e Jó segue na sua sinceridade. Ele diz então que se tirasse a saúde física, ele blasfemaria. Ele tira a saúde física sem que ele pudesse tirar a vida de Jó, e Jó segue na sua sinceridade. E ele então diz, né, no Satanás, que está lá meu servo, que segue na sua sinceridade, embora você tenha me incitado contra ele para destruição sem causa. Não há destruição sem causa. Ele pode não ter uma causa daquela vida física, daquele momento. E aí nós vamos compreender outra questão que está ali no texto, e que a questão 258 contempla muito bem, e que nós, quantas vezes elegemos uma prova mais difícil para nos apurarmos mais rapidamente. E Jó talvez tenha feito essa escolha no espírito mais adiantado, e já tenha feito essa escolha. Não, eu vou passar por situações difíceis, de provas, servir de exemplo para a humanidade, e me adianto mais rapidamente. Quantos de nós já enfrentamos uma enfermidade física, fomos ao médico, não está tranquilo. Ou posso te dar uma injeção muito dolorida, mas em poucas horas você está bem. E nós elegemos uma injeção dolorida para melhorar mais rápido. E assim também nós fazemos no mundo espiritual. Quando nós olhamos lá do mundo espiritual e a situação e percebemos o progresso, a alegria que nós podemos ter mais adiante, nós nos propomos a vir aqui e resolver o mais rápido possível. Mas, quando as coisas chegam, né, se apagam na memória estas lembranças para o bem de todos nós, por vezes vacilamos, almas frágeis que ainda somos, e aí blasfemamos, reclamamos, tomamos a injeção e reclamamos, mas está doendo muito essa injeção. Se eu soubesse que ia doer tanto, talvez eu não escolhesse, ficava com os comprimidos. Depois que tudo passa, né, nós ficamos com aquela lembrança da dor e da alegria que foi. Então, esta sempre é a reflexão de que jamais Deus permitiria sofrimento e dificuldade se não tivesse um fim útil e justo para esses acontecimentos. Seu Garay, o senhor acabou essas colocações muito interessantes, refletir em torno dela, e até mesmo quando a gente começa a pensar, né, em torno da saúde, como o senhor está se referindo, a gente
gente chega no médico e ele dá uma prescrição ao qual a gente precisa mudar o estilo de vida para poder reequilibrar a nossa saúde de acordo com as nossas necessidades do sofrimento ou da enfermidade que nós estamos passando. E a gente acolhe, então, a prescrição médica, né, procurando mudar todo aquele modo de viver, né, às vezes a própria alimentação tem que modificar toda ela. E isso, pelos nossos hábitos, causa algumas dores, né? Porque a gente tem que renunciar às coisas que a gente gosta de fazer. Então, dentro dessa mesma visão, a gente pode ver em torno de Deus nos colocando a uma prova para nós purificar a alma. E aí eu gostaria de saber com o senhor qual é a prescrição que nos traz o Evangelho em torno de como nós vamos fazer essa mudança e tratar a nossa enfermidade, o que ela propõe para nós de remédio para os nossos sofrimentos morais, as nossas ações conflituosas, né? A própria convivência difícil, às vezes o mal que nós fazemos ao outro. Como é que nós vamos nos curar? O que ela nos traz? O que ela propõe de nós buscar? O quê? Nós temos, dentro dessas reflexões, antes de chegarmos mais exatamente na questão do remédio, né, observar a nossa, no Evangelho, no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar sempre a fala que diz que, na maioria das vezes, nós somos os responsáveis pelas nossas dores, pelas nossas dificuldades. Nós nos desviamos do caminho reto, e quando nos damos conta que nos desviamos do caminho reto, nós vamos por outro caminho, até cair na desgraça, que é o comentário do Kardec, na questão 921 do Livro dos Espíritos. E nós sabemos disso. Quando nós nos damos conta do erro, no lugar de retornarmos, né, nós estamos insistindo, teimando, né, batendo cabeça, como dizia minha avó, e acabamos caindo em desgraça. Nós vamos ao médico e o médico dá uma prescrição e nós olhamos e... Não, mas isso aqui eu não vou fazer. Né? Isso aqui eu não quero, mas eu quero ficar bom. Eu quero melhorar. E assim como as prescrições de Deus. Se nós fizermos uma analogia com as famílias, cada família tem as suas leis, as suas regras. Os pais corrigem os filhos dentro do seu entendimento com qual intenção? E que ele pare para refletir sobre o equívoco cometido, se melhore e, como costumamos dizer, se dê bem na vida. Assim Deus permite que nós passamos por dificuldade, por sofrimento, por dor, para nós refletamos sobre isso e nos melhoramos. Mas quando tudo está bem, quando nós estamos, isso foi Deus que me deu, eu estou alegre, eu estou bem de saúde, materialmente eu estou bem, o que eu costumo fazer? Esquecer que Deus está olhando, que Deus está vendo. Eu lembro agora aqui de um poeminha, um poemeto de um autor alemão muito interessante, Frederico Bruck, que ele diz assim: o coração tem 2 quartos, moram ali sem se ver, num a dor, no outro o prazer. Quando o prazer no seu quarto acorda cheio de ardor, no seu adormece a dor. Cuidado, prazer, cautela, canta e ri mais devagar, não vai a dor acordar. Então, quando nós estamos tudo bem na nossa vida, nós acabamos esquecendo de ter mais cuidado, cautelos conosco mesmo. Se a minha saúde vai bem, eu exagero no alimento, eu exagero nos prazeres da vida e acabo despertando a dor necessária para a correção, para que ande dentro desse limite nosso. E quando nós estamos enfrentando a dor e a dificuldade, qual o remédio para nós? E ali, na nossa passagem do Evangelho que nós estamos tratando, fala do grande medicamento da solução de todos os nossos males, que é a fé. E ele tem um dizer muito interessante, que ele diz que aquele que tem fé verdadeira não sofre, e que aquele que vacila, que duvida, ele imediatamente é punido porque sente as aflições pungentes. Então parece que quando diz imediatamente é punido, que há um castigo disso, mas não é. Nós podemos experimentar em qualquer situação. Se eu me considero com esperança, com a certeza que eu posso vencer, que eu posso superar,
eu me sinto bem. E na medida que eu digo, mas será que eu vou conseguir? Eu já começo a ficar angustiado. Então, quando nós vacilamos na nossa fé, a angústia vem, nos toma conta se nós permitirmos. Então, toda vez que nós elevamos o pensamento a Deus, que nós colocamos o nosso pensamento a Deus em confiança de que o Pai não abandona seus filhos, nós encontramos a calmaria, a serenidade para enfrentar um momento difícil. Se ele não for solucionado nesta encarnação, ele deve ser em outras, porque senão Deus não seria justo. Todo aquele que crê em Deus, crê na sobrevivência da alma. Cada um tem lá a sua crença, seu entendimento. A doutrina espírita nos fala da vida do mundo espiritual, da reencarnação. Mas se a minha alma vai seguir vivendo e o meu corpo vai ser ou sepultado ou vai ser incinerado, por certo que eu tenho que investir muito mais na parte minha que sobrevive, enfim. E as soluções que eu não encontrar nesta vida, eu vou encontrar com certeza na vida posterior. Ou, repito, não haveria justiça divina. Então, quando nós buscamos na oração, nós buscamos o contato com Deus, quando nós confiamos, né, que esses males são a nossa melhoria, vai nos deixar mais fortes, mais preparados para as situações vindouras, citando Paulo, que nos trouxe ele várias vezes, e é sempre uma orientação muito boa. E ele diz lá na carta dele aos Coríntios, na segunda carta, no verso 4, no verso 17, no capítulo 4, ele diz que essa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então, quando nós tivermos esta convicção conosco, nós vamos enfrentar os males da vida com muito mais serenidade. Por vezes nos parece que os males diminuíram, mas não, fomos nós que nos agigantamos perante eles. E aí sim nós conseguimos superá-los. A fé, como diz o Cristo, que a visita remove montanhas. E nós conseguimos remover todas as montanhas, os obstáculos da nossa existência, quando a nossa fé não vence. Nós estamos apresentando o programa falando de Espiritismo, e como nós já propomos em outros domingos, aqueles que querem fazer a pergunta, nós estaremos respondendo nesse momento. É só mandar um recado para o WhatsApp aqui da Fabicom, é 99 610 6541. Então, repito, 99 610 6541. E eu tenho aqui, Garay, já uma pergunta de um nossos ouvintes, e que ele questiona o seguinte: o remédio é a fé, mas como ter fé quando se está no fundo do poço? Eu não vou dar o nome do rapaz que está pedindo aqui, mandando essa questão, mas ele é da Vila Pipe, do bairro Pipe, né? E o telefone dele, né, também não vamos dar, porque ele é só o final, né, para esse jovem, que é o final 38. Então eu deixo essa pergunta para o senhor responder para esse jovem, né, e que é de importância, que a gente quer trazer algumas respostas para os nossos amados ouvintes. A primeira reflexão que esse amigo aqui pode fazer é o seguinte: quando ele diz como ter fé, se estou no fundo do poço, ele está mostrando a vontade dele de crer. Ele quer encontrar o caminho, quer encontrar a crença. Quando nós, então, de tudo que nós falamos aqui, do que o Deus falou, da leitura que ele fez, do que o Paulo falou, estamos falando que as dores desse mundo são as nossas provações. Quando nós falamos da questão 258, ela diz que nós elegemos o tipo de prova que nós queremos. Então, por certo, eles podem se considerar no fundo do abismo, mas não porque Deus o tenha colocado lá como um castigo, como uma determinação, um castigo. Mas quem sabe as provações que a vida ofereceu para ele, ele tenha rejeitado, se revoltado contra elas, no lugar de buscar uma reflexão. Se Deus é bom e justo, as causas deverão estar comigo. Lá no Evangelho, no Mal e o Remédio, ele diz: busca no passado as causas e no futuro as consolações. Então, na medida que eu venço essas coisas. Se nós formos mais adiante no Evangelho,
Lá na questão 21, no item 21, que fala das mortes prematuras e da perda dos entes queridos e morte prematura, é uma passagem muito importante, que serve para qualquer momento, que diz assim, que são nesses momentos das dores, das dificuldades, que nós devemos elevar o nosso pensamento para além do terra a terra da vida, para nós vermos naquilo que muitas vezes nós julgamos a dificuldade, a dor, que lá está o bem, e a sábia providência divina naquilo que nós julgamos ser fatalidade cega no destino. Por que medir a justiça divina pela nossa? E será que nós consideramos que o Senhor dos mundos, Todo-Poderoso, iria por simples capricho nos causar penas cruéis? Então, nós deveríamos afastar de nós o pensamento que Deus possa ter eleito qualquer um de nós para fazer sofrer diferentemente dos outros. Haverá sim, sempre, uma causa para este acontecimento. E se nós realmente acreditamos que Deus é bom e é justo, essa causa haverá de ser boa e justa. É como um pai que pune um filho, e o filho considera que o pai sempre age com sabedoria, com justiça, então ele vai pensar que eu devo ter cometido um equívoco, senão meu pai não agiria assim contra mim. E quando nós refletirmos assim, que não é Deus o responsável, não é Deus o culpado das nossas dores, alguma coisa nós haveremos de ter feito. E se nós não lembramos dessa vida, haverá de estar em outros tempos, porque, repito, senão não seria justo o pai. Aí nós começamos a encontrar conforto, a encontrar consolo. E na medida que nós encontramos o consolo, o conforto que vamos encontrar na fé, nesta certeza, nós vamos sair do abismo, nós vamos nos levantar, nós vamos nos erguer. Se me permite trazer mais uma historinha, né? Tem uma passagem, uma parábola assim, Alexandre Rangel, parece que é o autor do livro, e que ele fala que ele lembra muitas histórias que o pai dele contava na infância, e que uma vez ele perguntou para o pai o que era motivação, e o pai contou uma história, dizendo que no tempo dele, lá nos interiores de Minas Gerais, estavam sentados num dia chuvoso com os amigos num bar, e sem assunto, sem ter muito o que fazer, alguém desafiou que aquele que fosse mais corajoso deveria ir até o cemitério, né, passar no cemitério como prova da sua estada lá, pregar um prego na cruz mais alta no meio do cemitério. E um deles se propôs a fazê-lo. E foi naquela chuva, pela escuridão, perto da meia-noite, tinha que ser, entrou no cemitério, não viu, tinha uma cova bem recém-aberta naquele dia, muito fundo, ele caiu lá dentro. E tentou sair, pulou, se esforçou, saltou, gritou, ninguém viu, resolveu se confortar, sentou num cantinho daquela cova, vou esperar, porque depois, mais tarde, amanhã, meus amigos vão vir se eu passei aqui, botei aquele prego lá com o tratado, vão me socorrer. E ficou. E enquanto ele estava lá encolhido, quase dormindo já, a chuva parou, veio um bêbado atravessando o cemitério, cortando o caminho, não viu a cova, caiu lá dentro. Caiu, não viu ele, estava num cantinho, começou a pular, saltar, gritar, tentar sair. E ele levou a mão, tocou na perna do rapaz que estava embriagado e disse para ele: meu irmão, você não consegue sair daqui. Mas o bêbado saiu. Falou com ele: você não consegue. Ele saiu. E ele disse: isso eu considero um pouco de motivação. Então, às vezes, a vida, nas dores que nós consideramos difícil, a situação difícil, está nos trazendo uma motivação para nós nos erguer, para nos confiar em nós, e não para nós nos derrearmos, nos desanimarmos. Então, este que pergunta sobre isso de estar lá no abismo, encontra uma motivação para sair do abismo. Ele pode, com certeza pode, porque Deus não colocaria aqui uma carga superior à sua capacidade de carregar. Caso ele não tenha funções sozinho, como é que ele faria para que ele possa vencer nesse momento? Sempre haverá alguém que auxilie, né? Na Vila Pipe, qual a casa espírita mais próxima? Então, se ele quiser buscar uma casa espírita, sempre tem um anjo da guarda ao nosso lado, todos eles. Fala lá no Evangelho que nós, quando enfrentamos as nossas dores orando, com o pensamento em Deus, o anjo ao nosso lado apontará com a sua mão o caminho para a solução e para onde nós vamos. Então, ele pode pedir ajuda ao seu anjo da guarda. Mas aconselharia muito
que busca uma casa espírita, onde ele vai buscar um atendimento fraterno e vai receber os esclarecimentos iniciais. E depois, dedicado ao estudo da doutrina espírita, conhecimento da doutrina espírita, quem sabe a breve tempo está aqui com vocês conversando, junto e ajudando os outros, né? Como o Wilson disse, é uma obrigação nossa de servir, de levar aquilo que nos conforta o coração. Essa pergunta desse irmão, como ter fé? Primeiro, o que é ter fé? O Espiritismo defende a fé raciocinada. Mas o que é fé raciocinada? Porque a fé, segundo a doutrina espírita, se divide na fé cega, aquela que crê por crer, que não questiona as razões da sua crença. Ela crê em Deus, crê em milagres, e não questiona como é que essas coisas acontecem. E o Espiritismo procura nos esclarecer como é que acontecem estes chamados fenômenos, que nós entendemos quando desconhecemos a doutrina como milagrosos, que na verdade são episódios de acontecimentos em que nós desconhecemos o procedimento para realizá-lo, então temos como milagrosos, como algo que quebre a própria lei de Deus. Mas a fé raciocinada é uma fé que ela é embasada no conhecimento. Então esse irmão diz que está no fundo do poço. O Evangelho, segundo o Espiritismo, aborda as causas atuais das aflições e logo em seguida as causas anteriores das aflições. Recomendo a esse irmão que leia e tire suas conclusões. Quando fala das causas atuais e diz que a maioria das nossas aflições estão nesse âmbito das causas atuais, ou seja, são atitudes que nós desenvolvemos desde quando nascemos, de uma forma não muito adequada para o equilíbrio e, consequentemente, a nossa felicidade. E daí vem as desditas de ordem econômica, de ordem emocional, de ordem social e até de saúde. E o Paulo antes falava que o médico nos recomenda, mais do que tomar o remédio, é mudança de postura. O remédio ele serve para corrigir doenças agudas, mas as doenças crônicas só se contornam mediante uma nova postura de vida, um novo modo de agir, de pensar e de nos comportarmos. Mas se esse irmão tem dúvidas a respeito das nossas abordagens aqui, que o Espiritismo é embasado de que não existe efeito sem causa. E se nós sofremos, esse sofrimento há de ter uma causa. E essa causa, acreditando que Deus é justo e tudo comprova que é, terá que ter a origem ou nesta encarnação, quando as causas são atuais, cada um faça a sua reflexão, e se não encontrarmos as causas agora, certamente estará numa outra encarnação. Mas isso é bíblico? Não, porque a reencarnação é uma palavra recente, tem um pouco mais de 150 anos, criada por Allan Kardec. Mas os antigos judeus já acreditavam na ressurreição e não entendiam bem como é que isso acontecia. Tanto que Nicodemos, um doutor da lei, procurou Jesus e começou a questionar a respeito de certas pregações do próprio Cristo. E ele disse: em verdade vos digo que ninguém verá o reino dos céus sem nascer de novo. E não aprofundou muito a questão, mas prosseguiu dizendo que se espantava em ver o doutor da lei não saber dessas coisas, e dizia: se te falo das coisas da terra e você não me entende, que dirá se falasse das coisas dos céus? Quando Jesus disse que ninguém entra no reino dos céus, não é um lugar, como nós falamos aqui antes, que as pessoas acreditam que é um reino paradisíaco, em que não se faz nada, fica só em contemplação, uma beatitude eterna, olhando para a face de Deus. E isso seria até enfadonho. Na verdade, o reino dos céus é um estado de espírito. E esse estado de espírito, que seria comparado ao reino do céu, só se conquista com sucessivas encarnações, em que nós somos colocados à prova como um aluno que aprendeu teoricamente e agora tem que colocar em prática o seu aprendizado. E através dessa prática desenvolver virtudes. E Santo Agostinho nos diz que a fé é o remédio. Porque a fé, quando nós temos essa fé raciocinada, mesmo diante das dores, nós estaremos alegres. Porque saberemos que essas dores são transitórias. E nós temos alguns exemplos recentes de pessoas que, se formos analisar, tinham dores físicas tremendas. Por exemplo, Irmã Dulce quase não conseguia dormir, sentava-se em uma cadeira para poder tirar alguns minutos de cochilo. E alguém já viu ela se queixando de sofrimento?
Alguém já viu ela deixar de socorrer os miseráveis? Ela contava que recebeu algumas camas ortopédicas e preferiu, em vez de utilizá-la, dar aos mais necessitados, na sua visão. Madre Teresa de Calcutá também teve sua cota de sofrimento, mas em algum momento ela deixou de fazer o bem. Chico Xavier, também aqui no Brasil, no movimento espírita, ele tomava mais de 10, mais de 20 remédios por dia, procurando sempre o socorro médico. Nós não devemos evitar, quando temos dores físicas, de procurar o socorro médico, porque a medicina é dada por Deus ao homem para fazer bom uso dela. Ao mesmo tempo em que se fortalecia na fé, ganhando energia para continuar fazendo bem. E esse bem proceder de Madre Teresa, de Irmã Dulce, de Chico Xavier e tantos outros expoentes do cristianismo, fazia e fazem com aqueles que ainda continuam encarnados, diante das dificuldades orgânicas e físicas e mesmo as econômicas, ainda assim demonstrar felicidade no viver, felicidade do bom proceder. Quando nós nos engajamos em auxiliar o próximo, em fazer o bem ao semelhante na medida do possível, sempre que surgir a oportunidade, seja visitar um doente, seja ouvir alguém mais necessitado, então nós estaremos dando os primeiros passos para a superação do nosso sofrimento. Poderemos não nos curar dos males físicos de imediato, mas estaremos preparados para transitar por esse período sem maiores dores da alma. Então que esse irmão reflexione, procure comprar, se não tem, entrar em contato com alguém que tenha, o Evangelho segundo o Espiritismo, que não é uma obra, senão com outro propósito de melhor que estudar o próprio Evangelho do Cristo, trazendo luzes para as dúvidas que aqueles que não as conhecem ainda possuem. Essa questão, só fazendo um adendo que o Wilson traz, nós vamos perceber que não há nenhum grande missionário que veio à Terra, inclusive Jesus, o maior de todos, que tenha saído sem sofrimento, sem dores, sem dificuldades, todos eles. E nós que falamos da doutrina espírita, um dos grandes missionários desse mundo foi Hipólito Péléon, Denis Arrival, Allan Kardec. Foi dito para ele, quando passado uma missão, que ele aceitando, que ele teria que abrir mão do seu descanso, ele ia sacrificar o seu momento de lazer, sacrificar a sua saúde, inclusive a sua vida, porque sem isso você viveria muito mais. E ele, então, pelo excesso de trabalho, do esforço de seguir aquilo, ele acabou, então, desencarnando num neuronismo. Mas todos eles, todos os grandes missionários, passaram por suas dores. Que remédio, então, prescrever aos que sofrem, nos diz o Evangelho? Só um é infalível: a fé, o apelo ao céu. O apelo ao céu é a oração, a prece, é esse diálogo com Deus. Esse vai nos dar a força, juntamente com a fé. Nós estamos chegando no final do programa falando de Espiritismo, e já são 13 horas e 54 minutos, e agradecemos ao nosso amigo que veio de Ijuí, que é presidente da Sociedade Espírita de Auxílio Fraternidade de Juí e também vice-presidente da União Municipal Espírita de Juí, Humberto Borer Garay. Muito obrigado, Garay, por estar conosco, e desde então as tuas considerações finais, do programa Falando de Espiritismo. Eu sou muito agradecido por esta oportunidade. E como a doutrina espírita, uma das suas tarefas principais é relembrar o cristianismo primitivo, a nossa necessidade é nos voltarmos para o Cristo. Nós, nos nossos enfrentamentos, nas nossas dores, nós podemos lembrar de um dos maiores psicólogos que já existiu, que é Jung, Carl Gustav Jung, e ele dizia assim, que ele, pelo conhecimento, pela fama que tinha como psicólogo, ele atendeu pessoas de todas as raças, de todas as religiões, de todos os credos, de todas as condições sociais, de todas as partes do mundo. E jamais ele viu uma pessoa adulta melhorar-se
100%, sem reencontrar a sua religiosidade. Neste caminho é que nós vamos encontrar as nossas males. E nós, que nos reunimos aqui hoje, para essa conversa tão amiga, tão fraterna, que faz muito bem a cada um de nós, também queremos, importante lembrar àqueles que nos ouvem, que nós não estamos aqui sem as nossas dores, sem as nossas dificuldades, e que nós não chegamos à casa espírita assim, porque se diz que chega pelo amor ou pela dor, e são raríssimos os que chegam pelo amor. E nós estamos aqui hoje dispostos a esse trabalho, a passar essas reflexões, porque a doutrina espírita foi nos confortando, foi nos cancelando, foi nos consolando, nos esclarecendo com o Evangelho do Cristo. E a fé se foi fortalecendo, e nós fomos nos tornando fortes perante as dificuldades. Então, eu só posso ser muito grato, né, ao Paulo, ao Wilson, à Dona Irene, agradecer esse convite generoso de estar aqui e agradecer os ouvintes que põem o seu tempo e dizer para eles que eu só posso falar daquilo que eu tenho a certeza absoluta, que é com Cristo, que é com Deus nós vamos encontrar o nosso caminho. E é a fé que nos vai levar a uma condição de vida muito melhor. Não significa sem problemas, mas melhor frente aos problemas. Obrigado, Garay, e também obrigado, Wilson. Obrigado, Helene. Então, deixo o Wilson também as suas considerações finais. Agora são 13 horas e 57 minutos. Então, boa tarde para nosso Wilson. Então, uma ótima tarde para todos nós, e faço minha as palavras que vou ler aqui de Santo Agostinho, que está em Evangelho segundo o Espiritismo, para encerrar a minha fala desse programa de hoje, que diz o seguinte: o Cristo vos disse que com a fé se transportam montanhas, e eu vos digo que aquele que sofre e tem fé por amparo ficará sob a sua égide e não mais sofrerá. Os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto ele se estorcer em convulsões, ela planará nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Ditosos os que sofrem e choram, alegres sejam suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças. Santo Agostinho, Paris, 1863. Nós agradecemos ao apoio da Pousada das Missões, que fica em São Miguel das Missões, na rua São Nicolau, 601, telefone 55 3381 3381 1202, e também a Sociedade Espírita Fé e Esperança, a Sociedade Espírita Irmãos de Boa Vontade, a Sociedade Espírita Allan Kardec, a Sociedade Espírita, o Grupo Espírita Chico Xavier e as demais casas espíritas do Anjo, o Grupo Espírita Serra do Mestre, o Amor Fraterno, o Centro Espírita Caminho da Prece, também a Sociedade Espírita, o Centro Lar Espírita André Luiz, e todas as demais casas que aqui não foram mencionadas, mas que estão na nossa cidade, e todas elas nós desejamos que a continuidade do trabalho seja cada vez mais amparado por nosso Jesus. Desejamos aos nossos amigos e amados ouvintes que estiveram conosco nesse momento muita paz, uma ótima semana de bênçãos e de luzes. Até no próximo domingo, às 13 horas.